Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal. Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Guilherme Rodrigues. E aqui no meu canal estou sempre fazendo vídeos de resenhas, testando produtos, vindo contar para vocês. E hoje eu vou trazer uma reflexão. Nesses últimos meses tem sido um período de muita reflexão, na verdade, para mim. E eu acho que eu estou até um pouco preso ao passado, mas eu acho que talvez isso seja positivo para eu começar a modificar quem eu sou no meu presente, sabe? Eu sinceramente cansei de tentar agradar as pessoas e, e cansei de tentar estar dentro de um padrão, dentro de uma caixa para agradar as pessoas, entende? A cada vez mais eu acho que eu tenho que fazer o que eu quero sem me importar com o que as pessoas pensam, ou com o que as pessoas acham, ou com o que as pessoas querem. Porque eu tentei isso tantas vezes e simplesmente como que acabou a situação? Acabou comigo me decepcionando, sofrendo, me sentindo sozinho e não tendo o apoio daquelas pessoas que eu amei e que eu acho que deveriam ter segurado na minha mão. Bom, nos vídeos, na série de vídeos que eu estou fazendo sobre a minha vida, digamos assim, expondo alguns pontos e trazendo algumas reflexões, eu falei anteriormente sobre o meu trabalho, sobre a gerente lá que tinha no meu trabalho, uma brasileira que ela não gostava muito de mim. E, bom, hoje eu vou contar os motivos que me consolaram para voltar para o Brasil. Nem foi o que me fez voltar. Eu tentei conseguir um visto de trabalho, mas a minha chefe não topou porque ela contou que o pai dela pensou, depois consegue o visto e acaba indo embora, mudando de emprego na verdade, e eles tinham um gasto, tinham que pagar advogado. Uma besteira, porque assim, se tivessem me falado, eu teria proposto de pagar o advogado, mas eu não sabia dessa possibilidade. Me ferrei, digamos assim, né? Me prejudiquei. Mas o que acontece é o seguinte: eu, quando começou a chegar perto de voltar para o Brasil, eu achei muito estranho, porque eu tinha um emprego, eu tinha um lugar para morar, por mais que tinham problemas, eu tinha uma vida, né? Tipo, eu tinha uma vida, já que eu estava se estabelecendo na França, eu estava começando a criar os hábitos mais parecidos com os deles. Então foi uma experiência assim muito difícil, porque leva um tempo para você se acostumar. Parece que quando eu me acostumei, eu tive que retornar. E eu não queria ficar na França ilegal. Então, eu comecei a me conformar. Eu pensei, eu vou voltar para o Brasil, eu vou voltar a estudar, eu vou fazer mestrado, eu vou tentar aplicar tudo isso que eu aprendi relacionado à arte, escrevendo projetos, sabe, artísticos para as leis de incentivo, porque eu quero trabalhar com arte. Eu não queria trabalhar o resto da minha vida como vendedor, embora eu achasse muito bacana trabalhar nessa área lá na França, não é o que eu queria pro resto da minha vida. Então eu falei, ok, vou voltar pro Brasil, vou me dedicar. Comecei a me conformar, porque ou eu ficava ilegal, que não é o que eu queria, ou eu voltava pro Brasil. Então eu decidi que eu iria voltar de cabeça erguida, com planos e com desejos. E eu também tinha uma esperança de voltar com o meu ex, e eu queria ficar mais perto da minha família ao mesmo tempo. Queria ter uma relação de maior proximidade. Porém, quando eu voltei, no primeiro mês foi muito difícil. Eu tive momentos assim que eu achei que eu estivesse entrando em depressão, porque eu voltei no fim do ano, então eu não consegui. Eu pensei assim, não vou trabalhar só o ano que vem. Vou me mudar, né? Fui ficar na casa dos meus pais, né? Que já foi difícil, porque eu e minha mãe a gente teve sempre uma relação muito difícil, muito conflituosa. A gente pensa muito diferente e a gente tem formas de enxergar o mundo muito diferente um do outro. E infelizmente é triste dizer isso, mas a minha mãe não é uma pessoa muito fácil e que me gerou muitos traumas. Não é o que eu gostaria de ter uma relação próxima com ela, mas eu já tentei e infelizmente não teve como. E então, para minha sanidade mental, eu tive que me afastar, sabe? Porque sempre terminava com conflito, então eu tive que me afastar. Então eu voltei pro Brasil e querendo ficar mais perto da minha família. Meu ex já estava com outra pessoa e, bom, tudo bem, ele nunca me prometeu nada em relação a eu voltar pro Brasil e a gente ficar, mas a gente tem esperança, né? A gente acha que... Só que também eu voltei para Minas Gerais, vim para Minas Gerais porque o Rio
não fazia mais sentido voltar para o Rio de Janeiro, eu morava no Rio, mas eu queria ter encontrado com ele para a gente conversar e para ver o que eu iria sentir. Só que ele não quis encontrar, foi muito difícil, mas aí eu respeitei essa decisão dele e ele já estava com outra pessoa e eu fiquei muito, muito chateado porque acaba que hoje, né, depois de o quê? Mais de um ano já que eu voltei para o Brasil, eu hoje olhando para trás, o que eu percebo e entendo é que os meus pais eles aprenderam a conviver porque eu já moro fora de casa há muito tempo e moro longe, né? Morei longe durante muito tempo. Então eu já passei Natal, Ano Novo, Páscoa, aniversário, tudo muito distante. Então eles já se acostumaram com isso. Meu pai ele já tem a vida dele, ele trabalha, ele é aposentado, mas ele ainda trabalha, ele tem uma oficina que ele é marceneiro e ele também trabalha nessa oficina. A minha mãe tem a vida dela, então acho que eles não sentem mais a minha falta, entende? E então a gente se vê, eu no meu pai, na verdade, a gente se vê muito pouco. E eu acho que a gente não tem uma relação de proximidade, não como eu gostaria, sabe? E aí acaba que eu voltei pensando nisso, né? Pensando. E eu acho que eu não consegui estar lá na França e me desligar do Brasil e falar: não, agora minha vida é aqui. Eu fiquei preso ao passado. E agora talvez eu esteja também preso ao passado, isso talvez também seja um problema para o meu momento presente. Mas eu tenho me remoído porque eu acho que eu perdi oportunidades muito bacanas, muito interessantes que poderiam ter florescido na minha vida, porque eu pensei nessas pessoas que eu amo e amava, e eu acho que hoje em dia eu sinto que elas me deixaram, sabe? Eu sinto que elas não me trataram com o mesmo, ou não me tratam com o mesmo respeito que eu tive por elas, pela história, né? Amigos também, eu acho que eu voltei pensando em ficar mais perto de amigos, amigos de infância. Só que eu não sou mais a pessoa de 7 anos atrás, de 10 anos atrás, de um ano atrás. Eles também não são, entende? Eu vivi lá coisas assim, coisas que as pessoas nem podem imaginar. Eu conheci coisas, então acho que nós temos assuntos diferentes, nós temos vivências diferentes. E eu acho que só quem morou um tempo fora do Brasil, assim, eu morei 2 vezes, e que conseguiu ter a sensibilidade de entender, de aprender outra cultura, um pouco mais sobre outra cultura, e volta a gente se sente meio um peixe fora d'água, sabe? E eu queria ter mais proximidade com as pessoas que eu amo. Mas infelizmente a vida, né, não é feita só de coisas, não depende só da gente. E eu decidi que eu iria não ficar indo atrás das pessoas, sabe? E que eu iria simplesmente aceitar as coisas como elas são. E desde então foi quando eu acho que eu percebi que as pessoas já se acostumaram a viver sem a minha presença, sem tanto contato, né? E eu acho que é isso, sabe? Mas talvez a vida seja sobre isso. E é isso.